Então, novamente lá, vamos começar o tópico especial de hoje. Hoje eu vou falar sobre os carregadores Sherpas, a etnia Sherpa lá da região do Nepal e do Tibete, né, que são extremamente famosos aí sempre relacionado às histórias ali, aos feitos dos caras que alcançaram os maiores picos, né, os picos acima de 8.000 em montanha e etc. Eles têm a sua fama, embora seja sempre diminuída, porque quase sempre fica mais famoso o europeu e o americano, sendo que o Sherpa foi o que carregou quase tudo e muitas vezes nessas conquistas, nesses alcances, ataques aí a esses picos, né? E eles são extremamente famosos porque eles conseguem carregar carga e sustentar com uma relativa economia muito boa e uma eficiência energética muito boa. E é isso que eu vou falar hoje para vocês. E o que eu queria deixar registrado é que, só para lembrar, o tópico especial é uma ideia minha de que, primeiro, além de inverter as aulas, fazer vocês mesmos procurarem o conhecimento e a gente, a partir daí, discutir de forma mais participativa. A ideia minha também é eu falar um pouquinho das cachaças que eu tenho com treinamento, as minhas cachaças, que eu digo. Né? Eu tenho algumas coisas que eu gosto muito, que eu estudei um pouco mais, assim, que eu queria dividir com vocês, que às vezes o currículo, aquele obrigatório, não deixa, não dá tempo, e às vezes vai passando o tempo e os alunos nem conhecem de coisas que eu acho que poderiam ser até interessantes para vocês também. Então, é essa a ideia. E hoje é uma coisa que é bastante importante para mim, né? Que foi da minha experiência na expedição no Nepal, né? Que nós vamos tratar hoje. Então, deixa eu já começar a compartilhar a imagem, algum slide aqui. Vamos ver. Share sound. O senhor foi para lá depois daquele terremoto lá ou antes? Foi antes, foi bem antes. Já faz os seus anos, tá? Eu fui para lá em 2006. Deixa eu até começar comentando essa questão, tá? É uma das coisas que eu agradeço muito à universidade e à pesquisa, assim, na minha vida pessoal, né? Eu até os 18 anos nunca tinha ido nem para Santa Catarina. Eu passei parte da minha infância no Uruguai e meu giro era Tramandaí ou Maldonado, né? E as praias lá do Uruguai que eu conheço todas, assim, e vivi lá uma boa época e a gente até teve problema com a questão da ditadura, etc., mas sempre relacionado a esse eixo, Porto Alegre e Montevidéu, na minha vida, né? Com 18 anos, eu entro na universidade, na ESEF, e começo a conhecer um monte de lugares, né? No primeiro semestre me botam num ônibus para a Bahia, que é uma coisa louca, que isso merece outra história, mas de qualquer forma eu entro na pesquisa e aí quando eu viro doutorando, eu me organizo lá com o meu orientador para fazer meu estágio sanduíche, né, que a gente costuma chamar, é o estágio do doutorando no exterior, né? Em Milão, com contato com o professor Minetti, que saía de Manchester e voltava para Milão. Virava lá professor titular em Milão, substituindo o professor Cavanha. E eu vou trabalhar com os dois professores, Minetti e Cavanha, nesse laboratório que é histórico da área de locomoção. E uma das linhas do professor Minetti é com esses estudos de altitude. Ele já tinha publicação naquela época, de altíssimo nível, estudando essa energética desses carregadores. A Itália tem um centro de estudos de alto nível e tem uma relação histórica muito forte com a montanha, né? O primeiro grupo que alcançou o K2 era um grupo de italianos que tinha um pesquisador no meio, e esse pesquisador da área das ciências da Terra, ele vai fazer uma pirâmide de pesquisa lá, né? Que vira um centro de pesquisa de altitude da Itália, a mais de 5.000 metros de altura, e lá os pesquisadores italianos vão muito, inclusive da área da fisiologia, né? Que é onde eu entro ali. Nessa expedição, o professor Minetti tem interesse de estudar também, confirmar uma hipótese que ele tinha visto no estudo anterior. Nós vamos ver depois ali que os carregadores eles carregam a carga de uma forma diferente. Eles usam uma cesta, né, atrás, nas costas, com muito peso, né, e segurado por uma fita de nylon, que é colocada à cabeça, né? Essa fita vem e é presa aqui, ou seja, a carga é mais distribuída, mais próxima do centro de massa, na projeção do centro de massa, do que as mochilas dos montanhistas, né? Ele vai ver nesse estudo, ele coloca um sensor ali de movimento no tronco, onde ele observa que tem menos variabilidade no padrão de movimento dos Sherpas em relação aos caucasianos, né, aos europeus, tá? Aos montanhistas de alto nível.
Bom, nessa nossa expedição, a gente vai testar a hipótese de que a ativação muscular de musculatura postural ela vai ser mais econômica. E a partir dali eu vou desenvolver um conceito, que eu trabalho no meu doutorado em outro estudo também, que é o conceito do custo eletromiográfico de locomoção. Então, a gente vai tentar observar as fontes do gasto energético através desse problemão que é a eletromiografia. E aí eu vou mostrar para vocês hoje que ainda na altitude e com os Sherpas é mais difícil ainda por outras razões nessas medições. Mas eu vou fazer isso, tá? Inclusive isso não se confirma, já adianto para vocês. O que acontece? Os Sherpas eles são econômicos com a musculatura postural, tanto quanto a sua musculatura propulsora, de músculos antigravitários, extensor de joelho, de quadril. Tá? Eu vou analisar 16 músculos. Aí vai ser um desafio. Deixa eu mostrar um pouquinho de imagens aqui para vocês verem aqui alguma coisa. Deixa eu ver. Então, deixa eu começar aqui com a parte séria, né? Então, eu vou analisar isso, eu vou apresentar alguns trabalhos. E deixa eu ver aqui. Junto com a Academia Nepalesa de Ciências e a Itália, e eu estou ali misturado. Bom, o local, só para vocês entenderem, nós vamos no Nepal, nós vamos em Katmandu, Nepal fica entre a China e a Índia, na beira ali do Himalaia, e a gente vai fazer essa etapa ali da expedição em Katmandu. A gente vai receber os equipamentos todos, organizar as equipes, conhecer o guia Sherpa, que vai virar um amigo meu até hoje, tem contato, conhecer a família dele, cidade, local, muito legal. E, bom, a gente vai pegar um avião para Lukla, que é o aeroporto mais perigoso do mundo, resumindo um pouco a questão, né? Aqui tem uma imagem. Inclusive, nós vamos pegar o que os italianos vão chamar do low cost nepalês. Nós vamos pegar um dos poucos aviões que tinham lá que não tinham pressurização. E naquela região montanhosa, os aviões têm que voar muito alto, pelo perigo óbvio das montanhas, né? Então, a gente vai ter tudo dor de cabeça e vai ter até um sistema que eu vou mostrar depois, eles chamam de sistema de pressurização do avião, que eram algodões que a aeromoça nos dava para botar no ouvido, que não servia para nada, né? Os italianos estavam bastante irritados com isso. Eu vejo o Everest, essa aqui eu vou mostrar uma outra foto, e essas são as únicas que eu vejo realmente. Eu estou no parque do Everest, mas não chego nem perto. O máximo de altitude que eu fiz foi 5.000, tá? E aqui tem um pouquinho do mapa, né? De Lukla, a gente caminha, é o caminho para o campo base, mas a gente vai parar bem antes. Aqui em Nanche Bazar, as coletas vão ser a 3.600 metros, e eu vou a 5.000 num dia, numa visita lá para conhecer a pirâmide de pesquisa. Deixa eu comentar aqui algumas coisinhas. Então, aqui tem alguma imagem durante tinha uma guerra civil também, né? Naquela época. Parte do país estava dominado pelos maoístas, né, pelos comunistas lá, com influência chinesa, e aqui durante a ida a gente entra no país deles, do país dos revoltados lá, e aí diz, bem-vindo à República Popular do Nepal, né, paguem um tanto de dinheiro, e aí estavam tudo meio armado aqui estão as bandeirinhas. Só que eu vejo assim, uma gurizada ali de gandola e coisa assim, mas não pareciam muito perigosos. Na volta, eu vou conversar com eles, eu tomo mais coragem e vou dizer que eu era comunista do Brasil, que não é uma total mentira, né? E aí eles me servem até chá, eles me fizeram sentar e tiro foto com eles, e os colegas italianos ficaram muito irritados, porque não podia nem falar, não podia olhar nos olhos, tinha um monte de observação, um monte de cuidado que a gente teve, que eu acabei não seguindo. Né, coisas de jovem, né, meio louco. Mas aqui são imagens de Nanche Bazar, né, é uma grande cidade, um entroncamento importante entre a Rússia, tem muito tráfico de arma ali, droga, entre Índia e até com a Rússia. Né? Bom, mas voltando para a questão de trabalho, né, a gente, na expedição anterior, o professor Minetti tinha confirmado que eles eram muito econômicos, 30% mais econômicos, né? Só que eles tinham avaliado apenas na subida com carga, tá? Aí a gente vai testar também essa economia sem carga e também na descida, nas duas condições, com e sem carga, subida e descida, e inclinações extremas, 22%, tá? E para uma locomoção de caminhada é bastante, tá? Bastante coisa. Pessoal, vamos fazer um break aqui e eu vou botar vocês para acordar um pouquinho, para vocês trabalharem. Vocês vão me responder uma enquete que está lá no Facebook.
Talvez alguém já tenha respondido, não sei. Mas se não fizeram, entre no Facebook, eu vou dar 5 minutos para vocês e vocês vão só responder, não assinalem alternativas, tá? E tratem de responder só entre as 3 primeiras ali, que são as minhas, as que eu produzi ali. Tá? Que está mais ligado à energética, sem tratar tanto da eletromiografia. Mas, para isso, vocês vão ter que baixar o arquivo que está ali na enquete. Tá? Cliquem, abram o ResearchGate, tratem de baixar o resumo expandido, até para guardar esse material com vocês. Eu vou querer depois de vocês uma certa pasta virtual, alguma coisa assim. Então, tratem de baixar esse arquivo e respondam, né? Respondam. Não criem ainda alternativas, tá? Isso é uma segunda tarefa. Eu vou deixar esses 5 minutos aqui para vocês responderem. Primeiro, ler o artigo, o resumo, tá? É só um resumo expandido, não é grande coisa, do Congresso até Mundial de Biomecânica. Alguém já conseguiu baixar aí? Tá funcionando o link, certo? Deixa eu dar uma olhada, que dá para controlar até o pessoal entrando, o pessoal respondendo. Vamos ver se alguém já respondeu. Claro, tem que ler, né, o resuminho ali, mas ele é bem curto, é bem... Mas que estranho, continua mal digitado aqui uma alternativa. Vejam só as alternativas minhas, tá? Pessoal, respondam só entre as minhas. Ainda tem um erro de digitação ali não sei de onde. Ah, mas a gente não clica lá. Responde aqui para ti. Não, respondam aí mesmo, no Facebook já respondam o que vocês acham que é melhor, a melhor resposta em cima do resumo. Tá, tem uma alternativa que continua mal redigida, pelo menos eu estou enxergando e eu achei que tivesse arrumado de manhã. Eu fiz errado e pelo jeito não fiz direito, porque continua errado. Mas tentem ver aí o que vocês acham que é melhor e respondam, interajam só. E só para a gente fazer um movimento, e eu quero ver se essa participação de vocês também, um pouquinho mais ativo, né? Não ficarem só ouvindo aí. Tem mais 2 minutos aqui. Né, Henrique? Quem sabe faz ao vivo, né? Pelo jeito eu não sei, porque hoje de manhã foi engraçado. Fiz as questões na hora ali, botei coisa errada. E agora eu fui abrir de novo, continua tendo, parece um erro de digitação na primeira. E eu tenho certeza que eu apaguei a alternativa. Sei lá, tem um espírito ali no Facebook, vai saber. Mas tudo bem. O interessante é a muvuca e a gente estudar um pouquinho. Daqui a pouco a gente simplifica, né? E dá a resposta certa. 1 minuto, pessoal. Sem pressa, sem pressão, mas é 60 segundos. Vamos embora. O negócio é tranquilidade. Lembrar do quartel. Isso, lembrar os bons tempos. É isso aí. Pessoas traumatizadas são sempre pessoas interessantes. Eu digo isso para meus alunos, meus mestrando e doutorando, quando eles começam a pifar. Trinta segundos! Deixa eu ver quantos já responderam. Eu acho que ninguém, né? Mas tudo bem. O problema é que está misturado com a turma A, né? Não consigo ver aqui. A primeira ali tá meio confusa, Sor. Primeira. Tá mesmo. Aí eu nem coloquei. Não, mas aí vê qual é a melhor das 3 ali, das que eu assinei. Lê com atenção. Com pessoa falando, eu não consigo, professor, desculpa. Vai lá, dupla tarefa. Vamos embora! Não adianta. O professor humano consegue fazer uma coisa... Não sabe responder sob pressão? Não. Não, e na defesa, como é que vai ser na defesa do mestrado? Por isso que eu não vou fazer mestrado. Olha que bonito. Um integrante da minha banca de mestrado era o professor Antônio Carlos Gomes. E ele fez essa brincadeira comigo. Ele me pressionou demais. Ele batia na mesa, não sei se vocês conhecem. É um cara de 2 metros de altura, com uma mão que é uma pá, assim. E ele batia na mesa e girava a cadeira e dizia, tá fugindo da pergunta!
com o sotaque aquele meio do caipira, sei lá, do interior do Paraná, batia assim, tá fugindo da pergunta, tartaruga, eu vou te pegar. Não é isso. Era uma questão ética, até com o treinador, a mulher era um rolo. Eu veja bem... Não, quando começa com veja bem já está errado. E aí eu parava de responder, né? Aí ele parava de gritar e eu tentava. Mas é isso. Gente, acabou o tempo. Feito. E aí, gente, olha só. Eu vou dar a resposta certa, tá? E a gente vai... Eu quero que vocês participem mesmo, tá? Com o Henrique, depois a gente vai anotar todos que entraram e tal. Mas nessa primeira etapa, inclusive o resumo ele não está super completo, tá? Mas resumindo, a mensagem que a gente vê é de uma especificidade. Aqui entra a ideia da especificidade. E é realmente novo, assim, até então, lá, até naqueles anos ali, publicamos em 2007, né? Mas até então se achava que os Sherpas eram econômicos em várias situações, né? Caminhando sem carga ou com carga, descendo e subindo lombo, porque eles fazem isso durante todo o dia, principalmente com carga, mas eles fazem muita descida também. Então não tem essa coisa de só treinar subida. Eles treinam em várias situações. Só que realmente há uma adaptação diferenciada de economia, é específico na subida e com carga. Então, quando tu tira a carga, né, tanto na subida quanto na descida, a diferença desaparece. A economia é igual entre caucasianos e Sherpas. Os Sherpas perdem essa vantagem econômica. Mas também na descida com carga, que nos chamou a atenção. A gente esperaria que pudesse ser semelhante e não foi. Tá? Desculpa, foi semelhante. A gente esperava que continuaria essa vantagem e não apareceu. Tá? Os Sherpas gastam a mesma quantidade de energia quando tem carga descendo lomba. A grande vantagem é na subida, que é onde é mais difícil mesmo. Tá? É onde eles têm o maior desafio metabólico, é na subida com carga. É ali que permanece. O resumo tentou mostrar isso, mas eu sei que não deixou... Tinha a questão da descida que não estava claro ali o que acontecia. Mas, tá, essa seria a alternativa melhor. Eu não sei qual delas ali, mas eu acho que era uma mais para baixo que eu botei, que entrava isso, que são econômicos, especialmente na subida e com carga. Essa é a questão. Além disso, pessoal, agora vem a questão. Eu quero que vocês adicionem uma opção ali. Vocês criem sua própria alternativa relacionando o custo eletromiográfico, a parte de ativação. O que vocês entenderam? E aí eu vou dar um pouquinho menos de tempo. Vou dar 3 minutos. Tá? De manhã eu dei 4 minutos. Para vocês vou dar 3 minutos, porque, né, tem o Quevedo e a Tati aqui, e o Felipe e a Rafa, e aí vai a corneta para todo mundo, que podem fazer em 3 minutos. O tempo está correndo, sem pressão, né, Tati? Que a Tati não gosta disso. Tratem de falar pouco e sem pressão de tempo. Entendeu, Tati? Eu não entendo nada de eletromiografia. Eu entendo de fisiologia. Tem até raiva de quem entende. Não, até não tenho, porque o meu amigo Fábio Lanferdini, o Mudinho, me ensinou alguma coisa, mas sabe como é que é? Mas olha... Não, mas a mensagem é bem simples ali. É só ver a conclusão, o resultado... Inclusive, eu comentei, assim, mas, claro, eu fiz um muito simplificado. Passou 1 minuto já. Faltam 2. Quem avisa, amigo é. A Rafa tá muito compenetrada. Ô, Rafa, tu joga basquete? Eu vi que tu falou um pouquinho do basquete. Não, eu sou Vai do te atrapalhar futebol. mais. Mas eu sou bem alta. Tenho 1,79. Não, como tu falou do basquete ali, depois nem comentei. Eu né? acompanho, daí eu gosto bastante. E eu dizer que o Kareem Abdul-Jabbar não foi o maior jogador de todos os tempos, para mim foi muito agressivo. Sorma, daí Mas eu sei não que vi jogar, né? eu sei que é questão de tempo, né? É que não adianta, né? Tudo a seu tempo. É difícil ficar fazendo essas comparações. Né? Dois minutos, faltam só 1 minuto.
Deem um enter ali, botem as alternativas, a gente adicionem o que vocês acharam, não tem problema. Pior do que erro de digitação do que eu fiz não tem, então não se preocupem em botar alguma coisa que pode parecer errado, não sei o quê, não tem problema. Cadê? Ah, não tá aqui. Ah, tá aqui. No meu último estágio na Itália, eu li a biografia de uma prêmio Nobel, uma mulher que Rita Levi Montalcini, a mulher que descobriu o BDNF, só coisa pouca, né? O título ali, o subtítulo é O Elogio à Imperfeição. Ela fala sobre a importância também da gente aprender com erros e testar, etc. Muito legal. Um exemplo de vida, inclusive, para quem quiser, quem gosta desses assuntos. Mulher que passou pela Segunda Guerra, revolucionária, assim, teve a sua vida pessoal pessoal muito à frente. Opa, fechou os 3 minutos. Muito bem. Termina aí, gente, por favor, não precisa ficar colado. Ah, não posso mais dar enter, pode, termina lá, que precisar. Mas vamos lá, eu vou continuar falando um pouquinho do assunto, tá? Se alguém quiser, querem mais um tempinho para terminar a tarefa da enquete? Só para digitar? Eu vi o Quevedo fazendo o movimento. Então tá, mais 1 minuto aí. E eu paro de falar, eu vou tentar. Ah, mas ninguém adicionou ainda? Barbaridade. De manhã Eu e a foram só Tati já colocamos ali. Ah, deixa eu ver, dei um enter Tá aqui na nessa. página. É, a Rafa também. Ah, sim. Tem que ver mais 4. Joia. Rafaela. Ah, a Rafaela é dura mesmo, é bem Wolf, né? Encontraram o mesmo resultado, ponto. Tipo assim, gastaram dinheiro em vão na segunda expedição. O pior de tudo é que o Minetti pensava isso mesmo, né? O professor Minetti está sempre atrás do ovo de Colombo, tem que ser algo que para ele deveria merecer estar na Science, na Nature, né? Mas nem sempre tudo que a gente toca vira, né? Bom, no caso dele, né? Porque o meu nem se fala. Mas assim, o caso dele, ele ficou muito triste porque não apareceu essa diferença a mais nos posturais, embora os posturais tenham sido mais econômicos. Então, já em parte já explicava a questão da economia, mas ele queria ver uma diferença maior, sabe? Algo mais, mas não foi o que apareceu nos resultados. Muito bem, pessoal, fechamos aqui, depois quiserem terminar, mas deixa eu continuar falando ali, mostrando algumas coisinhas aqui. Vamos dar mais uma olhada e deixa eu até começar falando dessa coisa da eletromiografia. A técnica de eletromiografia, ela dá bastante trabalho, né? Embora ela seja muito uma coisa relativa, assim, teoricamente invasiva, eu vou saber sobre a ativação muscular, ela inclui muito ruído, muito erro de medida, né? Muitas fontes de ruído, etc. E, bom, eu descobri na altitude e no frio, né, a bateria gastava mais rápido e não era pouca coisa, a gente avaliou 16 músculos. Aí deixa eu mostrar aqui alguma imagem para vocês. Aqui. Um pouquinho do setup, da bagunça que era lá nos lodges, que era aqueles hotéis lá da região, né? Então, esse aqui era a minha mesa de trabalho, com os fios que envolviam os 16 músculos, 16 pares de eletrodos, mais 6 fios de foot switch, que eram sensores de contato para definir as fases de apoio, né? Nesse palm top aqui. Então, era bastante difícil trabalhar. E tinha um outro problema, né? Os nepaleses ali, não só os carregadores, mas os nepaleses em geral não tomam banho. Né? Para vocês terem ideia,
Os hotéis não tinham chuveiros, tá? Em toda a região lá, só em Katmandu tinha, mas em toda a região da montanha não tinha chuveiro. E tinha um chuveiro por hotel, por lodge, e o banho do hotel tinha que ser reservado e se cobrava mais caro do que uma diária de hotel, para vocês terem ideia do que era um banho lá. Ou seja, os carregadores não tomavam banho. A eletromiografia, ela, entre outras coisas, a gente faz ali passa o barbeador e depois a gente faz o abrasão, né, que a gente chama, que é com álcool úmido, algodão, a gente esfrega. E para quê? Para a gente retirar a pele morta, para diminuir a impedância da pele. E a gente faz esse controle com o multímetro, a gente vai ver ali a impedância, até que a impedância baixe a tantos ohms lá. Bom, o que acontece? Nos nepaleses nunca baixava, por mais que tu limpasse. Tá? E aí eu tive que usar uma técnica que o professor Nariti tinha nos ensinado, que era muito agressiva, mas que funcionou, que era usar lixa. Né? Testei em mim, inclusive, muito legal. Uma lixa muito fina na pele, para tirar literalmente a casca. Né? E era o que acontecia mesmo. Só que o problema é que, às vezes, a gente errava um pouquinho na mão, sangrava. Era algo bem difícil de se trabalhar. Bem difícil de se trabalhar. Inclusive, numa dessas que o cara sangrou, ele começou a chorar e eu não conseguia nem falar com ele, porque esse daí, o Bhupal, ele não sabia nem o nepalês, que vem do sânscrito, porque é muito difícil, ele sabia um dialeto só. E aí ali eu tive que aprender algumas frases, porque não tinha como não me comunicar com os caras, né, que era terrível. Assim. Fora a sensação de tu estar num safari na África, né? Porque começava lá em Lukla, tu tinha que escolher os carregadores, que eu já achava isso terrível. Aí o nosso capo expedicione, o chefe da expedição, que era o professor Luca Ardigó, foi ele que escolheu os 5. Então, nós éramos 5 pesquisadores, cada um com suas malas, então a gente tinha 5 carregadores, cada um para sua mala, né? No início eu fiquei muito indignado e disse, não, pelo menos meu computador eu vou levar. Era um trambolho, era o único PC que tinha, o resto os caras eram tudo chique, era tudo do Mac, né? E eu tinha um trambolhão que eu tinha comprado aqui em Porto Alegre, que serviu muito, porque tinha alguns equipamentos que só funcionavam com PC, com Windows, né? E aí, depois de 5 quilômetros, quando eu vi que esses caras caminhavam mais rápido do que eu, e eles carregavam 60 quilos nas costas, e eu estava carregando 6 quilos, aí eu deixei um notebook também, porque nem isso eu aguentei carregar. Perdi a vergonha durante o trajeto, assim, né? Mas eles eram, só para vocês saberem, a gente pagava 5 euros por diária para esses caras. Tá? Então tinha todo um dinheiro da pesquisa lá, do comitê italiano para isso, e era isso. E ele pagava 5 euros, eles trabalhavam mais de 8 horas por dia carregando, né, toda aquela carga de cada um, e depois eles tinham o seu hotel, tu não tinha que te preocupar com isso. E aí eu fiz amizade com esse chefe e passei um dia como eles. Eu quis tentar fazer, foi onde eu quase quebrei meu pescoço, tentando carregar. E depois eles me convidaram até para dormir lá. Eu ia passar 24 horas com eles, né? E comia a comida deles. Por exemplo, eles preparavam todo o fogo com o excremento do iaque, né? Da vaca deles. E eles usavam aquele excremento e depois preparavam a comida, tudo junto, assim, né? Meio misturado. E, além disso, depois, a única coisa que eu não fiz foi dormir com eles, porque quando eu fui lá, era um terrão, assim, era na terra, todos deitados, muito abraçados, assim. Aí eu disse que isso eu teria que ver alguma coisa no meu hotel e saltei. Mas, no resto, eu passei o dia com eles, depois fui conhecer a família em Katmandu, que foi outra aventura muito legal, de andar de moto em Katmandu. Não sei se vocês têm ideia do que é uma cidade grande da Ásia, né? Mas, para vocês terem ideia, tinha várias ruas que tinham placas de buzina, e sem um sinal de proibido. E aí eu perguntei o que era, os caras me explicaram que ali tu era obrigado a buzinar, porque é tanta bagunça de gente caminhando, vaca, moto, carro, que tu tem que buzinar para avisar que está chegando. Então, é uma bagunça total. Tá? Mas é isso. Aqui tem uma imagem, alguma imagem do Garmin que a gente usou para o sensor de movimento para estimar o trabalho mecânico. Aqui tem a coleta, aí vocês já vão vendo. Os caucasianos eram montanhistas de alto nível, portanto, eu não estava ali, né, nesse grupo. Esse é o guia alpino até nosso, italiano, que já tinha ido para o K2 e tal. Aqui estão cenas da preparação, então tinha toda a preparação dos 16 músculos, que é uma trabalheira do inferno. Depois o analisador de gases, mais os sensores de movimento. Era um sujeito por dia de coleta, que era bem demorado lá na altitude. Eu vou passar aqui para ir mais rápido, só para mostrar o que pode ser que seja mais interessante.
Aí está aqui alguma imagem. Aqui a forma de carregar. Outra característica é o botko, que é o bastão que eles usam. Os nepaleses têm a estratégia intermitente de locomoção. Eles caminham em torno de 8 minutos a 10 minutos e param 2 minutos. E quase sempre eles param num barranco. Depois eu vou mostrar um vídeo onde a pessoa se apoia no barranco e descansa a carga ali, né, e fica na posição. Mas quando não tem barranco, eles usam o próprio bastão. Eles pegam o bastão e botam atrás e estacionam no meio da estrada e descansam esse tempinho. Tá? Bom, e o resultado é esse que eu comentei para vocês. A atividade eletromiográfica explicou a maior economia no dado movimento, mas não foi a mais pela parte postural. A parte postural também ajuda eles, né? Confirma que eles têm maior estabilidade com essa estratégia, só que não se mostrou assim a mais, né? Foi tanto econômico quanto os músculos propulsores, digamos assim. Deixa eu ver aqui se eu tenho um videozinho agora para vocês verem um pouquinho do que é eles caminhando. Imaginem assim um raio de 500 quilômetros, que é o Tibete, onde mais de 95% da forma de locomoção e transporte de carga é humano, né? Isso tem um impacto econômico enorme. Aqui tem uma etapa onde tem até umas mulheres também, tem tibetanas ali, vocês vão ver os traços. Que mistura um pouquinho com o indiano, tibetano. Vejam, eles estão estacionados ali, eles estão naquela fase do descanso e daqui a pouco eles partem, né? E nesse terreno, e olhem a carga que é, durante horas, né? É um meio de trabalho bem grande, tanto é que Sherpa significa uma etnia que é muito ligada a essa qualidade de transportar carga, que é bem importante lá na estrutura social, né? Muito bem. Deixa eu mostrar para vocês um outro vídeo que mostra um pouquinho agora na cidade também, na região do Nepal ali, um pouquinho mais aberto. Deixa eu ver se está por aqui. Só para vocês saberem, curiosidade, essa era a equipe, né? O professor Luca Ardigó, hoje ele é professor em Verona, né? Estava começando já, já era professor. Mas aqui é o Formente, que é professor na King's College. Hoje ele é já senior lecturer na King's College, na área de respiratória. E o professor David de Susta, que é um professor associado da Universidade de Dublin, né? Mas que aqui ele era também um doutorando, era meu colega em Milão. Aí, vamos ver, deixa eu ver, gente, se tem o videozinho. Ah, estava atrás. Aqui vocês vão ver situações assim. Deixa eu baixar a música aqui, porque eu sei que música clássica não é o forte do Quevedo. Mas aqui vocês veem cenas até da vida, junto com a questão da montanha, mas eles carregam tudo, assim, em transporte humano. É uma coisa incrível. Daqui a pouco vai aparecer mesa também, mudança, não tem problema, bota tudo em cima. Vocês vão ver no final do vídeo que a gente fez. Esse aí é uma cena de Nantes, tá? Da cidade onde a gente ficou mais dias. Ficamos ali em torno de uns 20 dias em Nantes, fazendo todo o procedimento das coletas e preparação. Vergonhoso, mas aquilo ali era a minha mala, tá? Era para ser malas tudo de montanhismo, eu não tinha, né? Eu tinha mala. A minha era do Carrefour, da promoção do Carrefour. Aqui cenas nas pontes, eu vou mostrar depois a ponte, tem uma ponte famosa lá, que é a ponte de Hillary, é a Hillary Bridge, né, famosa, e tem mais de 70 metros de altura, assim, é bem incrível, assim, que esses caras carregam. Em terrenos muito brabos, né? Esse aqui ainda é o de menos, né? Pontes quebradas também, bem perigoso, assim, bem alta. Essa aqui tá muito boa, né? Tinha algumas assim, mas várias não.
Eles trabalham até os 50 anos. A expectativa de vida é mais ou menos isso, né? 55 anos. E a outra coisa que eu queria fazer, enquanto vocês veem aí o vídeo, é só dizer para vocês que era incrível, mas na parte comunista dali, as crianças tinham educação, tinham acesso a coisas básicas, assim, e tinha uma divisão de terra, né? Na região do lado do chá, lá, que era uma espécie, não lembro bem do nome, se era chá, o que era, não tinha, né? Um problema social incrível, né? Como acesso à água, por exemplo. Um país que tem maior quantidade de água assim, por metro quadrado, quilômetro quadrado, mas valia ouro a água, né? Lá. Hoje, depois da Revolução, depois que teve problemas lá com até assassinato da família real lá e tal, se abriu a democracia e os comunistas ganharam, né? Hoje eles têm um poder lá mais organizado e tal. Mas não é que tenha arrumado muita coisa, tem problemas graves lá, é muito triste. Sociais, né? Embora a parte cultural seja esplêndida, né? Entre o hinduísmo e o budismo é muito legal, assim, do que eu conheci naqueles dias e depois em contato com esse guia Sherpa, né? É muito legal. Deixa eu mostrar para vocês, gente, um vídeo feito nosso ali, que é bem artesanal. Deixa eu ver se tá. Eu vou aparecer, mas vocês não podem rir, né? Tem essa regra. Estava muito sequelado. Eu tive mal de montanha, qualquer coisa que eu comia, eu passava 2 dias no banheiro, além de massa pura ou ovo duro, né? Que era o que eu consegui. Isso aqui é em Lukla, né? E ali era o local onde a gente escolhia. Aí está o professor Luca Ardigó, testando equipamento. Do lado do aeroporto de Lukla, né? Daqui a pouco vai aparecer uma imagem aí do aeroporto, né? Não mostra bem. Aqui durante a coleta a gente registrou a frequência cardíaca e também o Garmin nos carregadores. Aqui tem outros pesquisadores que iam participar de pessoal da geografia, de outras áreas, né? Das humanas também. Ali é a Hillary Bridge, gente. Essa ponte que a gente passou a mais alta. Uma coisa bestial. Esses são nossos carregadores. Devi morire, non così. Come ha detto tu, devi morire, non così. É o Luca Ardigó ali, né? Vou passar um pouquinho mais para frente. Luca, lattato Carlo Lanzi, 2 punti. Não vejam isso. A gente fazia em pé, né? O valor em pé, preparando o cara antes e tal. Os nepaleses me chamavam de crazy man, né? E aí eu dizia que eu não era crazy, eu era gaúcho. E aí eles achavam, até hoje, eles acham que gaúcho é italiano, o louco, né? E a tradução deles, porque eu andava de camiseta entre 0 e 5 graus ali, quando tava muita gente de jaqueta, fora os caras. Era bastante frio, né? Olha, eles carregam de tudo, gente, mesmo. Carne, vejam a parte sanitária, que legal. Tudo super limpo. Olhem o que esse cara carrega. Depois tentem escutar o comentário do meu amigo Davi Dessusta. Lá em cima está a ponte, a Hillary, né? Hillary Bridge. Tranquilo, né? Tem que ir até lá, aquela ponte lá. Praticamente sto qua sta trasportando una roulotte. Na roulotte, temos na casa rodante, né? Como é que se diz em português. Mas é isso, aqui está o vídeo, gente. Deixa eu ver aqui mais. Ah, tem a foto no final da expedição lá, a gente foi visitar um parque
onde tinha um tigre solto, né? E meus amigos, esse Davi de Susta é mais louco do que eu, ele queria ver um tigre solto, selvagem. Aí a gente acabou tendo sorte de não ver, mas vimos só um rinoceronte e elefantes, né? Deixa eu ver, tem aqui. Esse aqui é um momento de muita coragem do professor de vocês, né? Deixa eu ver aqui mais se tem outra. Aqui é só as imagens mais de longe. Eu nadei um pouco com eles, coisa. Vejam que eu estou bem bronzeado, bem forte. Se vocês quiserem falar com o professor Cadori de um exemplo de hipertrofia, vejam o perfil, como eu estava bem. Depois de um mês, né, só passando mal no banheiro, né, e olhem o bronzeado, né, a cor do... Show, né? Bom, pessoal, o que eu queria falar era isso, assim, trazendo para a parte da pesquisa, né, do treinamento, que eu acho que era a desculpa para falar de todas essas coisas que são inexplicáveis e interessantes. A gente já tentou fazer algumas vezes isso até. Eu tentei fazer nos Andes uma expedição parecida com os Quechua e não, os Incas, e não consegui, não tive dinheiro. Já tentei até com o CNPq e tal, não tive sucesso. E a gente quer fazer algo parecido, mas não com carregamento de carga, que é na Amazônia também. Alguns povos que têm formas lá, estratégias de locomoção um pouco diferentes, né? Mas o que fica, assim, que eu acho legal é uma outra forma de fazer pesquisa, que é pensar também um pouquinho fora da caixa, assim, pensando nessas possibilidades que uma expedição pode proporcionar. E eu acho que a gente no Brasil tem muito potencial, assim, só que a gente acaba não conseguindo fazer porque quase sempre a gente está numa métrica ou numa forma de pensar dos gringos, né? Que aí é mais difícil de pensar isso. Com o próprio Henrique Leal, o Henrique está aqui, que é lá do Pará, da região da Amazônia, a gente tem pensado em fazer coisas que possam ser interessantes também desse ponto de vista, né? Local, inclusive, né? Como é o carregamento de cargas para os Sherpas, né? O impacto social, econômico que tem, né? Mas, de qualquer jeito, o que eu queria dizer era isso, que o carregamento de carga, esse de longo prazo, como eles têm, desde criança, durante muitas horas por dia, traz adaptações muito importantes, né? Esse é um aspecto. Além disso, além da adaptação, pensando o treinamento num espectro maior, né, que não é só o sistema nosso de organização de treino, etc., também tem adaptações que são genéticas. Tá? É um exemplo de deriva genética, o que acontece com eles. Isso foi comprovado, eles fizeram um experimento, que eu vou fazer um resumo assim, muito rápido, que foi o seguinte, eles pegaram imigrantes nepaleses, todos lowlanders, que eles chamam, caras que nasceram em Paris ou em Roma, e nunca tiveram experiência com montanha, mas os pais, mãe e pai, eram nepaleses, né? Então, pegaram esses sujeitos e compararam com outros com padrão de vida parecido, caucasianos, e viram como se dava a aclimatação e alguns desfechos ligados à montanha, né? E o que se percebeu é que eles são muito melhores. Eles não têm o mal de montanhas, que acontece em torno de 20% das pessoas. A aclimatação deles aconteceu 2 vezes mais rápido do que no outro grupo, né? No outro grupo era o dado normal lá. Então, vários dados, tá? Hematócrito, hemácia, coisa mais vascular também, eles tinham melhores adaptações, sendo que isso não tinha um treino em cima, né? Então era algo genético. Por aí eles justificaram que tem algo que já está neles, assim, de muitas gerações, pelo estilo de vida que tem, etc., pelo impacto que tem até o transportar carga naquela região, porque é isso que eu falei para vocês. Não tem, assim, a gente sabe que passa helicóptero e coisa, mas não é a grande percentual de transporte de carga se dá naquele ambiente que não tem estrada, resumindo, né? Então, realmente é muito importante ali o transporte de carga, né? Que mais, gente? Acho que é isso. E mostra a especificidade, né? A mensagem geral do transporte de carga em cima. Deixa eu mostrar para vocês aí uma hipótese que a gente tem sobre a carga ideal para se transportar, que isso tem implicações até em saúde pública e tal. Partindo desse resultado, vou mostrar para vocês aqui. Estão vendo esse gráfico aqui? Agora eu não enxergo vocês. Não. Não estou vendo gráfico nenhum, só para te avisar. Tá. Agora sim. Deixa eu ver. Estão vendo agora? Tá. Esse gráfico aqui é um gráfico tridimensional de custo metabólico, tá?
em função da velocidade de caminhada, que seria nesse eixo aqui, e inclinação, que seria nesse eixo aqui. Tá? Ele é um pouquinho complicado de visualizar, mas de qualquer jeito, o tapete verde eu chamo de tapete de margaria, onde ele me dá o custo energético em função da velocidade e inclinação do terreno. Tá? E o que a gente observa? Eu fiz uma grade aqui em 22%. A grade aqui está em 22%, que era exatamente a inclinação que a gente usou no Nepal. Tá? E o que a gente vê aqui, gente? Vejam que os dados em cinza são os dados de custo dos nepaleses, tá? Com e sem carga. Os dados estão sobre o tapete, que significa o seguinte, que ali a gente adicionou, e foi realmente, a gente adicionou em torno de 80% da massa corporal a mais, né, de carga nos nepaleses, e o gasto energético aumentou proporcionalmente, tá? A tal ponto que quando eu dividi pela massa total, a diferença desapareceu, os valores ficaram no tapete. Agora, com o caucasiano, quando ele está sem carga, tudo ok, a economia fica no tapete. Mas quando bota carga neles, eles caminham muito mais lento, o dado está mais para a esquerda, porque eles estão numa velocidade mais baixa, e eles gastam mais energia. E o valor sobe, fica acima do tapete de margaria. Ou seja, é desproporcional à massa carregada. O que a gente viu fazendo alguns pilotos é que provavelmente quando se passa, por exemplo, em pessoas destreinadas, menos treinamento, em torno de 15% a 20% da massa corporal, quando tu passa dessa carga, tu começa a aumentar esse valor de gasto energético de maneira desproporcional. Então, parece que tem ali uma atividade excessiva do metabolismo ligado a tarefas de sustentação, ligados a questões de segurança, a gente chama de safety factors, fatores de segurança biológicos, né, que são simplesmente aumentar a ativação para fins de estabilidade articular ou em situações que se sintam como se o organismo estivesse agredido, digamos assim. Então, a gente acha que isso é altamente treinável, porque os nepaleses com 80% não tiveram isso. Os caucasianos com 60% da massa corporal tiveram. Tá? E o que a gente viu que em pessoas destreinadas isso acontece em torno dos 15%. Então, é provável que e eu digo assim, hoje tem política sobre carregamento de carga em criança, etc., com muito estudo, mas é estranho que não tem evidências mecanísticas sobre isso, né? E a gente acha que é possível que esse fator, que é algo central até, não é tão mirabolante assim, ele possa ser um bom marcador desse limite de carga. E quando salta esse valor, além de outros problemas mais particulares, de lesão, etc., mas que ele possa ser um dado geral, assim, para defender até uma política sobre carregamento de carga de criança ou quem quer que for, né? Ou até no segurança de trabalho, por exemplo, né? Aqui tem outros dados, eu mostro isso na minha disciplina lá do mestrado, coisa assim, eu mostro dados da literatura que comparam situações e tal, tá? Mas o que interessa é aqui. Mas advém tudo desses gráficos que advém das equações. As equações do tapete a gente pegou do Margaria, de 38, e do trabalho do Ardigó mesmo, de 2003. O Ardigó, nesse artigo de 2013, ele vai testar a questão do seguinte: conforme vai aumentando a inclinação do terreno, é sempre mais econômico andar de bicicleta. Mas isso é verdade até uma certa inclinação. O que é visto que acima dos 20% de inclinação, muitos atletas saltam da bicicleta e começam a carregar a bicicleta. E eles foram testar essa questão e confirmou, o modelo teórico deles confirmou essa questão, pela questão de economia, porque realmente é mais econômico saltar da bicicleta realmente e carregar ela. Ele inclusive testou carregando a bicicleta para testar bem essas questões e fechou com o que fazem nas provas, né, com a análise essas de prova aí nessas situações. Resumindo um pouco a coisa. Alguma pergunta, gente? Algum comentário? Deixa eu tirar aqui. Não? Então, gente, está feito o carreto. Vamos parar aqui a gravação.